Olá, caros alunos do oitavo A e do oitavo B, vamos dar início à nossa aula remota número 19, nesta terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Hoje, nossa aula, nós mudamos de unidade temática, vamos trabalhar a unidade temática grandezas e medidas. E o assunto de hoje será áreas de figuras planas, mas hoje nós vamos nos restringir ao retângulo, quadrado e triângulo. Tá aí as duas habilidades, ao capítulo 8, que é onde vocês irão encontrar esse assunto, tá certo? Objetivos: calcular a área de um quadrado, calcular a área de um retângulo, calcular a área de um triângulo com e sem a medida da altura. Muito importante este detalhe, tá certo? Então a gente vai ver como calcular a área de um triângulo de duas maneiras, com a medida da altura e sem a medida da altura. Resolver problemas envolvendo a área de figuras planas. Para iniciar, nós vamos fazer aqui uma diferenciação importantíssima entre área e perímetro. Lembrando que área é a mesma coisa de superfície. Então, área e superfície têm o mesmo significado, tá certo? E ambas diferenciam-se de perímetro, ok? Então, preste atenção. Começamos aqui com a imagem de um quadrado, porém esse quadrado aqui só está representado pelo contorno dele. Então, quando a gente fala em contorno, nós devemos entender a ideia de contorno como perímetro. Então, aqui nesta imagem, nós temos a ideia de perímetro, que nós já sabemos, não custa nada lembrar. Perímetro significa o que, gente? Significa a soma das medidas de todos os lados de um polígono, tá certo? Então, aqui nós temos o perímetro nesta situação. E quando é que nós temos área, professor? A área é indicada pela parte interna, isto é, pela superfície de um polígono. Então, aqui a parte interna está representada na cor azul e isto aqui indica a superfície, ou seja, a área. Então, a medida desta região que está toda colorida em azul é o que a gente chama de área. Essa medida é o que nós chamamos de área. Então, fique muito atentos, tá? A ideia de área para não confundir com perímetro. A área é a parte interna, perímetro é a parte contornada, é o contorno da imagem, tá certo? E lembrando que área e superfície são sinônimos, tá certo? Essas duas palavras têm o mesmo significado, têm a mesma ideia. Então, se ouvirem falar medidas de área ou de superfície, é a mesma coisa. Com certeza vocês já ouviram falar na ideia de metro quadrado. E o que é um metro quadrado? Um metro quadrado é um quadrado, assim como este que está aqui, que possui a medida 1 metro em cada um dos seus lados. Lembrando que um quadrado é um polígono, é um quadrilátero que tem os lados iguais. Então, todo quadrado que tem 1 metro de lado tem a área, tem a medida interna, a área, valendo 1 metro quadrado. Então, a ideia de metro quadrado relaciona-se a um quadrado que possui 1 metro de lado. Tá certo? Então, fiquem muito atentos a essa ideia. Então, se eu disser que um terreno tem 20 metros quadrados, por exemplo, de área, porque se falar em área, tem que ter o expoente 2, é metro quadrado. Por exemplo, é uma unidade de área, metro quadrado. Então, se a gente falar dessa maneira, 20 metros quadrados tem um terreno, o que quer dizer na prática? É que se você pudesse pegar um quadrado, aliás, 20 quadrados com 1 metro quadrado, cada um desses 20, você conseguiria cobrir todo esse terreno com 20 quadrados de 1 metro quadrado de área. Quadro das unidades de medida de superfície e de área, ou área, né? Mesma coisa. Esse quadro serve para a gente transformar, converter unidades relacionadas à área.
ou superfície. Gente, este quadro que eu estou apresentando para vocês, ele é muito importante no entendimento de unidades de medida de superfície ou área. Quando ele fala aqui em unidade de medida, tá? Ele se refere, a palavra aqui, unidade de medida, ele se refere justamente a estas unidades que estão nessa linha: quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, que é a unidade fundamental, é a partir dela que eu encontro todas as outras, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Essas três que estão do lado direito do metro quadrado, todas elas são menores do que o metro quadrado. Por isso nós chamamos de submúltiplos. Essas três que estão do lado esquerdo ou à esquerda do metro quadrado, elas são múltiplos, ou seja, todas elas são maiores que o metro quadrado. Tá? Então, a gente vai agora tentar compreender mais ou menos como fazer a transformação de uma unidade maior para outra menor, ou de uma unidade menor para uma maior. Unidade esta de superfície ou área, que são as mesmas ideias, né? Já viu isso aqui. Aqui nós temos duas ideias diferentes. Aqui, nesta linha, nós temos a ideia de metro linear. Metro linear, vem de linha. Aqui, nesta imagem, nós temos a ideia de metro quadrado. Então, o metro quadrado é relativo à unidade de área. O metro linear é relativo a unidades de comprimento. Então, se a gente diz, por exemplo, que aqui nesse metro, digamos que tenha 1 metro aqui, 1 metro, medida de comprimento. Aqui eu posso afirmar que esse 1 metro, ele pode representar 100 centímetros, porque ele é linear, é um metro linear. Então, no metro linear, todo metro possui 100 centímetros. Diferentemente do metro quadrado, da unidade de medida metro quadrado. 1 metro quadrado, que é esta unidade que nós estamos representando, a gente viu que ela tem 1 metro em cada lado, certo? Lembram disso, né? Do quadrado azul que a gente mostrou na lâmina anterior. Tem 1 metro quadrado porque cada um dos seus lados tem 1 metro. Como é que eu chego nesse metro quadrado? Eu multiplico 1 vezes 1 igual a 1. M vezes M, M ao quadrado. Então, ficou 1 metro quadrado aqui. Porém, se a gente quiser transformar esse metro quadrado em centímetro quadrado, é diferente. Eu não vou dizer que tem 100 centímetros quadrados. Nananina, não. Mas eu vou utilizar esta ideia de 1 metro ter 100 centímetros para eu entender o seguinte, ó. Que nesta... Vou trocar aqui de cor. Que neste comprimento que parte daqui até aqui, ele tem 1 metro, não é verdade? Se ele tem 1 metro, eu posso dizer que ele também tem 100 centímetros. Este comprimento aqui possui 100 centímetros, tá certo? Da mesma forma que este comprimento daqui até aqui também tem 100 centímetros, porque ele representa 1 metro. Então, ó, lembra, metro quadrado, eu multiplico, já que ele é um quadrado, a medida desse lado pela medida desse lado. Então, se aqui eu multipliquei 1 vezes 1 e encontrei 1 metro quadrado, em centímetros quadrados, eu vou multiplicar da seguinte maneira. Ora, esse lado tem 100 centímetros. Este outro lado, aqui, também tem 100 centímetros. Então, a gente vai multiplicar 100 vezes 100 e nós vamos encontrar o número de centímetros quadrados que existe nesse quadradinho de 1 metro quadrado, que é 100 vezes 100, ou 100 ao quadrado, é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, o que significa? Que em 1 metro quadrado existem
10.000 centímetros quadrados. O que é um centímetro quadrado, professor? É um quadradinho com 1 centímetro em cada lado. Então a gente consegue colocar 10.000 quadradinhos iguais a esse que eu desenhei, claro que é um pouco menor do que esse aqui, dentro desse espaço todo. Então, enquanto que no metro linear, que é este aqui, nós temos em cada metro 100 centímetros, no metro quadrado, cada metro quadrado, que é um desenho desse daqui, digamos, né, possui 10.000 centímetros quadrados. Olha como é diferente a ideia. Tá certo? Então fiquem atentos, tá bom? Vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Dado esse entendimento, feito essa justificativa, diferença de metro linear para metro quadrado, eu vou mostrar para vocês agora uma régua graduada, né? Justamente com os símbolos. Esses valores aqui são símbolos das unidades. Então, ó, o símbolo do meio é o metro quadrado. Aqui ele, ó, metro quadrado é o símbolo da unidade metro quadrado. dm ao quadrado é o símbolo, tá aqui ele, de decímetro quadrado. Da mesma forma que km ao quadrado é o símbolo de quilômetro quadrado. Tá certo? Estão na mesma ordem que aparecem no quadro. Eu quero mostrar para vocês uma coisa, ó, que neste quadro ou nesta réguazinha que eu coloquei para vocês, se nós observarmos uma unidade da esquerda para a direita, cada unidade, até chegar na outra, ela é 100 vezes maior do que a unidade seguinte. Ou seja, ela contém 100 vezes a unidade seguinte. Então, por exemplo, 1 quilômetro quadrado ele é 100 vezes maior do que um hectômetro quadrado. E o hectômetro quadrado é 100 vezes maior do que o decâmetro quadrado. E assim sucessivamente. Portanto, da esquerda para a direita, se eu quiser transformar uma unidade da esquerda para a direita, a gente deve multiplicar, cada vez que eu passar de uma unidade para outra, eu multiplico por 100. Tá certo? Já se for da direita para a esquerda, cada unidade representa 1/100º da unidade seguinte. Ou seja, em outras palavras, é 100 vezes menor do que a unidade que está à sua esquerda. Então, por exemplo, o milímetro quadrado, tem este símbolo aqui, ele é 100 vezes menor do que o centímetro quadrado. Do mesmo jeito que 1 centímetro quadrado é 100 vezes menor do que um decímetro quadrado. E o decímetro quadrado, um deles é 100 vezes menor do que 1 metro quadrado, e assim sucessivamente. Portanto, da direita para a esquerda, nós iremos dividir por 100. Então, se eu tenho a unidade em milímetro quadrado e desejo transformá-la em centímetro quadrado, eu divido por 100. E assim por diante. Vamos aplicar isso daqui a pouco num probleminha envolvendo quadrados, tá certo? Área do retângulo. Vamos começar por ela, que é a base de tudo. Tá aqui. Isto aqui é a área? Não, isso aqui é o perímetro. Por que é perímetro, gente? Porque só está mostrando o contorno do retângulo. Para ser área, eu tenho que calcular a medida da superfície, que é o que está aqui em azul. Ok? Vamos lá. Para que a gente calcula a superfície ou área de um quadrado, eu preciso de quê? De duas unidades, de dois comprimentos, de duas medidas. A gente precisa da medida da base e da medida da altura. Lembrando que a altura, lembrando aqui que a gente trabalhou isso. A altura é o segmento que forma um ângulo de 90 graus. Tá certo? Então a altura é esse comprimento, porque ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Então a fórmula é muito fácil, é multiplicar. Perímetro é soma, na área é multiplicação. Então a área é igual à base, a medida da base vezes a altura. Quantas telhas francesas são necessárias para cobrir um telhado formado por duas partes retangulares
com as dimensões da figura a seguir, se para cada metro quadrado de telhado são usadas 20 telhas. Então ele quer saber o número de telhas necessárias para cobrir todo o telhado. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, o telhado dessa casa é só essa parte que está aqui na frente? Visível? Não. Tem esta parte que está visível e tem essa outra aqui que só está mostrando um pedacinho dela, mas também faz parte do telhado. Ok? Detalhe, as medidas que foram dadas aqui referem-se a essa parte do telhado que eu vou chamar telhado 1. Mas que são as mesmas medidas desse outra parte aqui do telhado, que não está mostrando, que eu vou chamar de 2. Só para diferenciar. Então, ele quer saber da gente quantas telhas serão necessárias para cobrir todo o telhado dessa casa. Quantas telhas? Tá? E ele diz muito bem que esse telhado é formado por duas partes retangulares. Então, qual é o polígono que a gente tem aqui? É um retângulo. E a gente viu que para calcular a área do retângulo, basta nós multiplicarmos a base vezes a altura. Então, esse nosso problema aqui ele será resolvido da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que saber quanto mede a área dessa parte visível do telhado. Depois, descobrir quanto mede a área do telhado todo. Porque aqui só é a metade. Falta essa outra partezinha que não está mostrando, que é o outro pedaço do telhado, outra metade do telhado. Então, a primeira coisa é isso. Depois, a gente vai utilizar a ideia das 20 telhas, porque em cada metro quadrado eu uso 20 telhas. Se eu uso 20, em 2 metros quadrados nós usamos 20 vezes 2, 40. Em 3 metros quadrados, 60 e assim por diante. Então, vamos começar nosso raciocínio. Gente, primeiro eu pergunto a vocês, neste retângulo, quem é que representa a base? Muito bem, se você pensou que a base é 10, correto. A base é 10. E quem é a altura? Já que ele diz que é um retângulo, a altura é esse comprimento aqui, que é representado pelo valor 4 metros, tá? Então, 4 metros é a altura. Isso aqui é um H, tá? Vamos fingir que ele é um H. Então, fica assim. Inicialmente, calculamos a área de uma parte do telhado, que eu chamei de 1, que é um retângulo. Então, assim nós temos que a área do retângulo é base vezes altura. Como a base é 10 e a altura é 4, fica 10 metros vezes 4 metros, que dá igual a 40 metros quadrados. Por que quadrado? Porque é a área. Como assim que você encontrou quadrado? O expoente do m é 1, o expoente desse m também é 1. Ó, como é que a gente resolve? A gente viu isso estudando potência. 10 vezes 4, 40. M vezes m, m ao quadrado. Por quê? Repete a base, que é igual, e somam-se os expoentes. 1 mais 1, 2. 40 metros quadrados. Isso é a área desta parte do telhado visível, mas tem a outra. Ora, se ela é a mesma, se são iguais, só não estou vendo, mas são iguais. É o mesmo telhado, metade de um lado e metade do outro. Como o telhado é formado por duas partes, a área total dele será o dobro, ou seja, 2 vezes a área que acabamos de encontrar, que é 40 metros. Ou seja, a área total do telhado é igual a 40 metros quadrados vezes 2, porque são duas metades. Portanto, 80 metros quadrados. Agora, vamos calcular quantas telhas vão pegar para cobrir todo esse telhado. Olha, ele disse aqui que em cada metro quadrado são usadas 20 telhas. Então, ó, se em cada metro quadrado são usadas 20 telhas, obtemos o total de telha multiplicando. Quem? 80, que é o número, é o valor da área, 80 metros quadrados, vezes 20, que é a quantidade de telhas por metro quadrado. Portanto, o número de telhas é 1.600 telhas, que eles vão usar para cobrir esse telhado todo, tá certo? A área do quadrado. Está aqui um quadrado, já está com a superfície dele, né? O que está em preto é o perímetro e o que está em azul é a área, tá bom?
Vamos lá. Então, para a gente calcular a área, como o quadrado é um retângulo, nós já vimos isso nas aulas passadas, que todo quadrado é um retângulo, a fórmula é a mesma, é base vezes altura. Porém, o quadrado ele tem lados iguais, que eu vou chamar de L, L de lado. Logo, para calcular a área, basta a gente fazer o quê? Muito simples, pessoal. Ó, já que a fórmula é a mesma do retângulo, é base vezes altura, então vai ficar lado vezes lado. O que quer dizer lado vezes lado na prática? Lado vezes lado é lado elevado ao quadrado. Portanto, a gente vai compreender que a área de qualquer quadrado, a superfície, é lado elevado ao quadrado. Vamos para um exemplo. Um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Olha a informação. Uma unidade de piso quadrado. Ele não vai dar o desenho nessa questão, mas você tem que entender e saber tirar as características sabendo que a imagem, aliás, que o polígono é um quadrado. Então, se ele é um quadrado e ele diz que tem 15 centímetros de lado, todos os lados têm 15 centímetros. Aí ele pergunta na letra A, qual é a área desse piso? Fácil. Se ele é um quadrado, eu não tenho, se eu tiver dificuldade, eu posso desenhar um quadrado? Pode sim. Aqui, um quadrado. Ele diz que cada lado tem 15 centímetros. E nós vimos que num quadrado os lados são iguais, né? Pronto, se são 15 centímetros, eu tenho que descobrir o que, gente? A área. E o que é a área? É a medida da superfície, é essa parte aqui interna. Tem que saber quanto mede isso aqui em cada cerâmica, em cada um dos pisos, né? Que ele chamou aí. Então, pronto. Se é um quadrado, basta calcularmos a área desse único piso, que é um quadrado. Então, a área de um quadrado é lado elevado ao quadrado. Se eu sei que o lado mede 15 centímetros, como ele já falou aqui para a gente, então vai ficar 15 centímetros ao quadrado. Eu coloquei o parêntese para que a unidade também seja elevada ao quadrado, tá certo? O que quer dizer 15 centímetros ao quadrado? Pela definição de potência, é a base vezes ela mesma. 15 vezes 15, que é igual a 225. Centímetro vezes centímetro, a gente soma aqui os expoentes, repete a base, né? Centímetro, 1 mais 1, 2. Por isso que ficou ao quadrado. Isso aí foi a letra A. Agora vamos para a letra B. Cuidado com a letra B, importante ela, viu? É nela que nós vamos usar aquele quadrinho da transformação de unidades. Quantos pisos são necessários para pavimentar uma sala de 45 metros quadrados de área? Ele ampliou o problema. O que é que ele está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo que existe uma sala, tá? E essa sala, na área dela, ela tem uma área de 45 metros quadrados. Então, esse espaço aqui todo, que nós já sabemos que é a área, a superfície, esse espaço inteirinho possui uma área de 45 metros quadrados. Aí a pergunta é fácil. A não ser pela palavra pavimentar, que alguém poderia não entender, mas pavimentar é cobrir, tá certo? Então ele quer saber quantos pisos são necessários para cobrir esta sala que possui 45 metros quadrados de área. Professor, e esse piso? Qual é o tamanho desse piso? Está aqui, ó. Cada piso, cada unidade mede 225 centímetros quadrados. Porém, esta sala tem 45 metros quadrados. É diferente. São unidades diferentes. A gente viu naquele quadro anterior, que eu espero que alguém já tenha pausado o vídeo e copiado ele, que é importante, viu? A gente viu que naquele quadrinho, metro quadrado é uma unidade superior, ela é maior do que centímetro quadrado. E agora? Tem problema não. Vamos usar a conversão, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar os conhecimentos daquele quadrinho que a gente viu 2 lâminas atrás. Ou 3 lâminas, eu não lembro. Número 1, o que a gente vai fazer primeiro? Transformar o valor 45 metros quadrados em centímetros quadrados. Por quê?
Porque nós só podemos efetuar operações entre unidades de medida se essas unidades forem as mesmas, se forem iguais. Então, esse cara que está 45 metros quadrados, eu só posso somar, subtrair, multiplicar ou dividir com esse 225 se os dois tivessem em metro quadrado ou se os dois estiverem em centímetros quadrados. Aí sim eu poderia fazer operações, caso contrário, de jeito nenhum. Então a gente vai transformar em centímetro quadrado esse 45, tá? Para que a gente não trabalhe, para que a gente evite o trabalho com número decimal, tá bom? A gente poderia transformar ele aqui em centímetro quadrado, mas aí ficar com muitas casas decimais iria complicar para a gente. Então vamos usar a transformação do 45 metros quadrados em centímetros quadrados. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos recordar da nossa réguazinha graduada das unidades, tá? Pronto, tá aqui. Se for uma unidade transformando da esquerda para a direita, a gente vai multiplicar. Se for da esquerda para a direita, a gente vai dividir. Vamos ver aqui. Olha, a gente vai transformar o 45 metros quadrados. Onde é que está o metro quadrado? Aqui. Eu quero transformar ele em centímetro quadrado. Onde é que está o centímetro quadrado? Ele está aqui. Está aqui o centímetro quadrado. Quer dizer o quê? Que a unidade que nós estamos atualmente, que é metro quadrado, está à esquerda do centímetro quadrado, que é aquela que nós desejamos ir. Então, nós estamos na esquerda, queremos ir para uma à direita. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Agora, por quanto que a gente vai multiplicar, que tem que ter um cuidadozinho aqui, tá? Vamos ver. A gente está em metro quadrado e deseja ir para centímetro quadrado. Então, ó, só que antes de chegar no centímetro quadrado, tem no meio o decímetro quadrado. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Por quanto que a gente vai multiplicar. Presta atenção, ó. Se fosse do metro quadrado para o decímetro quadrado, eu multiplicaria por 100. Porém, eu ainda tenho que chegar no centímetro quadrado. Então, eu vou ter que multiplicar por 100 de novo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 45 vezes 100 vezes 100. Porque eu quero ir do metro quadrado para o centímetro quadrado. Eu pulo duas unidades aqui, ó. Pulo uma, pulo duas. Então, se cada uma eu multiplico por 100, então 100 vezes 100. Então, na verdade, a gente vai multiplicar o 45 por 10 mil. Quanto é 45 vezes 10 mil? 450 mil. Ou seja, 45 metros quadrados é a mesma coisa de 450 centímetros quadrados. Pronto, fizemos a parte de transformação. Agora percebam vocês, notem que aqui está em centímetro quadrado o tamanho de cada piso. E aqui a área da sala já transformei também em centímetro quadrado. Isso nos habilita, nos dá a possibilidade de fazer operações entre essas duas unidades. Deixa eu apagar aqui. O que a gente vai fazer agora? A parte mais fácil, que é uma simples divisão. Por quê? Como cada piso tem a área 225 centímetros quadrados e a área da sala é 450 mil centímetros quadrados, faremos uma simples divisão para obtermos a quantidade de pisos necessários. Vejam. Então, a gente vai dividir a área da sala, está aqui ela, pela área de cada piso, está aqui ela. Ok? E vamos descobrir quantos pisos, que são, na verdade, 2.000 pisos. Por que não apareceu o centímetro quadrado? Porque eu cancelo, ó, corto esse com esse, ficou 2.000 pisos. A área do triângulo. Como eu disse para vocês no início dessa aula, a área do triângulo iria ser dividida, né, separada em dois tipos de situação. A primeira é quando a gente conhece a altura de um triângulo. Aqui nós temos um triângulo isósceles, né, mas poderia ser qualquer outro triângulo, que eu conheço a sua altura. Onde é que está a altura? Esta linha pontilhada representa a altura. E a gente viu que a altura de um triângulo
ela é chamada de seviana. Ela é uma das sevianas. Nós temos 3 sevianas. Temos a mediana, a altura e a bissetriz. Nós vimos isso, né, gente? Em algumas aulas anteriores, né? Então, uma das sevianas é a altura. E a altura de um triângulo, ela é um segmento que liga um dos vértices, está aqui o vértice, ao seu lado oposto, está aqui o lado oposto, que é a base, nesse caso, né? Formando o ângulo reto. Ok? Então, para ser altura, tem que formar ângulo reto. É um segmento com ângulo reto. E está aqui a altura, é esta medida desse segmento aqui. Isso aqui também pode acontecer num triângulo retângulo. Isto aqui é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Nos triângulos retângulos, a altura é representada por um dos lados que formam o ângulo reto. Ok? Então aqui, claro que aqui vai ser a base porque está embaixo. Eu posso chamar ela de base. Mas a altura é este lado que é chamado de cateto também, tá? Catetos são os 2 lados que formam o ângulo reto num triângulo, tá certo? Se eu tenho a altura, não tem dificuldade, eu utilizo a nossa velha fórmula da altura, que é base vezes a altura dividido por 2. Esse A, lembrando que é A de área. Então, a área de um triângulo, quando eu sei quanto mede a altura, é igual a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Vamos aplicar no exemplo. Exemplo 3. Larissa desenhou o seguinte triângulo em um plano cartesiano. Olha a aplicação de plano cartesiano aqui na ideia de área. Sendo que nos eixos a unidade utilizada foi de 1 centímetro. Determine a área desse triângulo. O que é que ele está dizendo que quer dizer 1 centímetro? É que na nossa reta graduada, a distância entre um ponto e outro, né, entre uma graduação e outra, é de 1 centímetro. É isso que ele quer dizer, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós devemos primeiro encontrar os valores que representam a base e a altura desse triângulo. Porque ele não me deu aqui claramente, ele me deu um plano cartesiano. E para recordarmos, o que é o plano cartesiano? É esta imagem formada por 2 eixos que se cruzam no que a gente chama de origem, né? Nós chamamos de origem, esse ponto de encontro dos 2 eixos. E essa origem, né, nesse ponto de encontro, forma ângulos retos. Lembra disso aí? Por isso que a gente chama de eixos perpendiculares. Cada um desses 2 eixos recebe um nome. O eixo que está deitado na horizontal é o eixo X, que recebe o nome de abscissa. É o eixo das abscissas. O que está na vertical, ou seja, em pé, é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Portanto, todos os valores que estiverem sobre o eixo Y são chamados de ordenadas. Todos os valores que estiverem sobre o eixo X são chamados de abscissas. E o que é mais bacana é que o encontro de uma abscissa com uma ordenada gera pontos, como estão aqui A, B e C. Vamos recordar a ideia de ponto aqui? Então, o ponto A, por exemplo, ele é o encontro de uma abscissa com uma ordenada. Vamos ver quem são as que a gente chama de coordenadas do ponto A. Ora, preste atenção, ó, pega aqui o pretinho para diferenciar. Então, o valor de x é o que vem primeiro, tá certo? Lembra disso, né? Então, o valor de x, ou seja, a abscissa do ponto A é 1. A ordenada do ponto A, que é o valorzinho do y, é 3. Então, o ponto A é representado por abscissa 1, ordenada 3. Em outras palavras, x é 1, y é 3. E a do ponto B, professor? A do ponto B, a abscissa dele, ou seja, o valor de x, que é o que vem primeiro, é 7.
E a ordenada é o valor do y, é esse segmento aqui que eu vou traçar ele aqui, ó. Tá? Até chegar lá no eixo y. A ordenada do ponto B é o valor do eixo da coordenada y, que é a ordenada menos 2. Se está abaixo de 0 é menos 2. Ok? E no ponto C, nós temos a abscissa, ou seja, valor de x, que é o que vem primeiro, menos 3. O ponto C está no terceiro quadrante, então ele é todo negativo. Menos 3. E a ordenada vai coincidir com a ordenada do ponto B. Ó. Tá aqui, a ordenada do ponto C também é menos 2. Pronto. Esses são os 3 pontos, A, B e C, e suas respectivas coordenadas. Valor de x e o valor de y de cada um deles. Tá? Isso é importante? É demais. Sabe por quê? Porque quando a gente for encontrar a base e a altura desse triângulo, para que a gente possa calcular, a gente tem que ter as medidas da base e da altura. Como é que a gente vai encontrar a medida da base e da altura? Muito simples. Observe, tenha muita cautela agora. Gente, a base, que é esse comprimento que está aqui embaixo, vou chamar de B, a base é a distância do ponto C até o ponto B. Vocês concordam comigo, pessoal? A distância do C até o B é a base. Como é que eu vou descobrir essa medida no plano cartesiano, professor? Reparando que a base desse triângulo, essa distância entre o B e o C, é a mesma distância entre a abscissa do ponto B e a abscissa do ponto C. Pronto, é a mesma distância, gente. Concordam comigo? Olha aí, ó, é esse mesmo comprimento aqui que vai do menos 3 até o 7 e vice-versa. Essa mesma distância é a distância do C até o B. Só que eu vou calcular uma subtração, vou fazer uma diferença entre essas duas coordenadas, a coordenada 7 e a coordenada menos 3. Então vai ficar assim, ó. A nossa base desse triângulo fica 7, que é a abscissa do ponto B, menos, é a subtração, é a distância, então é um menos o outro. Menos quem? Menos a abscissa do ponto C, que é quanto? Menos 3, dentro do parêntese, porque esse menos aqui não é o sinal de negativo, ele é da subtração. E o menos 3, ele tem que permanecer com o sinal dele, dentro do parênteses menos 3. Como aqui é menos e aqui é menos, eu vou multiplicar. Menos vezes menos, a gente sabe que dá é mais. Fica 7 mais 3, que é igual a 10. Então, a base do nosso... tela aqui embaixo. A base do nosso triângulo é 10. Mede 10 centímetros. Ok? E a altura? Cuidado! A altura é a distância que vai do ponto A até o lado oposto, que é o lado BC, formando o ângulo de 90 graus. A gente sabe que a altura tem que ser um segmento perpendicular. Forma ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Ok? Então, esta altura, se vocês bem observarem, ela vai ser a mesma distância, vai ter o mesmo comprimento da distância entre a ordenada, vou pegar aqui a cor em vermelho, entre a ordenada 3, que é a ordenada do ponto A, e a ordenada dos pontos B e C, que é menos 2. Essa altura é esta mesma medida aqui. Vocês concordam comigo, gente? Então, para a gente encontrar a altura desse triângulo, basta fazer a diferença entre a ordenada do ponto A, que é 3, menos a ordenada dos pontos C ou B, que é menos 2. Então, a altura vai ficar o seguinte, ó. É 3, que eu começo com o maior valor, tá? Do maior para o menor, 3, menos subtração, menos quem? Menos 2 dentro do parênteses, de novo, porque ele é negativo. Como é menos vezes menos dá mais, vai ficar 3 mais 2. A altura é igual a 5 centímetros. Então, a altura, que é o H,
é igual a 5. Pronto. Compre a base 10, a altura 5. É a metade da base, né? Aqui. Pronto. Vamos agora fazer o que está pedindo. Determinar a área. Ora, se eu não sabia quanto era a base e a altura, agora eu já sei. A base é 10, a altura é 5. Eu calculei uma subtração simples. Então, para a gente calcular a área, quando a gente conhece a altura, é muito fácil. Basta substituir nessa fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Ok? Quanto é que mede a base? 10. E a altura 5 vai ficar 10 vezes 5 dividido por 2. 10 centímetros vezes 5 centímetros dá 50 centímetros quadrados, dividido por 2. Portanto, a área desse triângulo, 25 centímetros quadrados. Muito boa essa questão. Agora vamos descobrir a área do triângulo quando não conhecemos a altura. Porém, nós conhecemos, nós sabemos quanto medem os 3 lados do triângulo. Nós não sabemos quanto mede a altura, mas eu sei quanto mede os 3 lados. E aí dá para calcular a área? Dá sim. Para isso, vamos pegar aqui como exemplo esse triângulo, que eu não sei quanto mede a altura. A altura, só lembrando, que é muito importante a gente ficar fazendo essas lembranças, a altura é o segmento, é uma seviana que liga um dos vértices ao seu lado oposto, formando um ângulo reto. Isso aqui seria a altura desse triângulo, mas eu não sei quanto ela mede. Se eu não sei quanto ela mede, fica difícil, né? Usar aquela fórmula da base vezes a altura dividido por 2. Porém, se eu conhecer as medidas dos lados, que eu chamei de A, que é o comprimento do lado A, B, o comprimento do lado B, e C, o comprimento do lado C, se eu sei quanto medem, eu posso utilizar numa fórmula que a gente chama de fórmula de Heron ou Herão, que era um matemático grego que se destacou por essa fórmula e por outras fórmulas. Ele nasceu no século III, tá? Então faz, né, bastante tempo. Aqui nós temos uma possível escultura com o rosto dele, né, com o busto dele, né, do Heron. Ele é chamado de Heron de Alexandria, e ele criou essa fórmula genialmente para nos ajudar a calcular a área de todo o triângulo quando eu não conheço a sua altura. Mas eu sei quanto mede os lados A, B e C. Ok? Então, o Heron de Alexandria nos deu essa fórmula e nos disse o que significam cada uma dessas letras que aqui estão. A letra A, né, nós já sabemos, esse A maiúsculo quer dizer medida da área do triângulo. As letras minúsculas A, B e C indicam as medidas dos lados do triângulo. Professor, e essa medida P quer dizer o quê? Esse Pzinho aqui que aparece 4 vezes nessa fórmula dentro desse radical. A letrinha P quer dizer semiperímetro. Nunca ouvi falar no semiperímetro, professor. Mas você já ouviu falar no perímetro. O que é o perímetro? Professor, perímetro é a soma das medidas dos 3 lados de qualquer figura. Nesse caso do triângulo, é a soma dos seus 3 lados, né? E o perímetro é a soma de todos os lados. Como um triângulo tem 3 lados, perímetro é a soma dos 3 lados. E o semiperímetro, gente? Muito fácil. É a metade do perímetro. Simplesmente, semiperímetro é a metade da medida do perímetro. Então, por exemplo, se o perímetro mede 20, quanto é que mede o semiperímetro? 20 dividido por 2, mede 10. Se um perímetro mede 50, quanto mede o semiperímetro? 50 dividido por 2, 25. Semiperímetro mede 25. E assim por diante. Tá? Então, a gente vai aplicar isso aqui
num exemplo, lembrando que nós vamos ter que ir primeiro nesse tipo de situação, na qual nós temos, nós não conhecemos a altura, mas sabemos quanto medem os seus lados, a gente tem que aplicar a fórmula de Heron. Mas para isso a gente tem que calcular a raiz quadrada, porque se não aparece nada o índice é 2, a raiz quadrada do semiperímetro vezes, abre parêntese, obrigatório parêntese, o semiperímetro menos a medida do lado A, vezes o semiperímetro menos a medida do lado B, vezes o semiperímetro menos a medida do lado C. Como é que a gente calcula o semiperímetro? Muito fácil, ó. P minúsculo, porque perímetro utiliza a letra maiúscula. Basta fazer assim. Somar os três lados, A mais B mais C. E aqui em cima nós temos o perímetro, não é verdade? Ó, A mais B mais C é o perímetro. Como eu quero o semiperímetro, eu divido por 2. Simples assim. Então a gente basta utilizar essa orientaçãozinha que a gente vai conseguir descobrir quanto vale o P. Tá certo? E aí depois aplicamos na fórmula de Heron para descobrir a área, que é o nosso objetivo nesta aula de hoje. Vamos para um exemplo. Qual a medida da área do triângulo a seguir? Pronto, ele não me deu a altura, mas me deu as medidas do lado A. Vou chamar isso aqui de A, que é o maior. Vou chamar isso de B, que é o segundo maior. Vou chamar isso de C, que é o menor dos três lados. Mas não tem a medida da altura, tudo bem. Vamos usar a fórmula de Heron. Porém, para usar a fórmula de Heron, eu preciso descobrir quanto mede o semiperímetro, que é a metade do perímetro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como está dizendo na informação 1, é calcular o semiperímetro. É a primeira providência que a gente vai tomar nesse exemplo. Então, vai ficar da seguinte maneira. P, que é o semiperímetro, é minúsculo, é igual a mais B mais C, dividido por 2. Quem são A, B e C? São essas três medidas do lado do triângulo. 15 mais 14 mais 13 dividido por 2. Somando, dá 42 centímetros dividido por 2. Só um detalhe, esse 42 centímetros representa o que, gente? Se você respondeu, professor, isso aqui representa o perímetro. Opa, você está se garantindo. Que é o P maiúsculo, é o perímetro, é a soma dos três lados do triângulo, no caso, né? Dividindo por 2, eu vou obter o semiperímetro, que é o P minúsculo, que no caso é 21. Então, guarde o 21 na sua cabeça. Primeira coisa que a gente tinha que fazer é descobrir o semiperímetro. Já fizemos isso. E agora? Agora, de posse do semiperímetro, que é 21 centímetros, concluiremos calculando a área desse triângulo, que é a área, gente, é o contorno, é a parte de dentro. Se você respondeu que é a parte de dentro, você tá show de bola. Tá de parabéns. Tudo isso aqui na parte de dentro desse triângulo é a sua área, é a medida da superfície. Ok? Então, calcularemos a área desse triângulo usando a fórmula de Heron. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque não foi dada a altura do triângulo. Então, está aqui a fórmula de Heron. Nós já sabemos quanto mede o P ou não? Sim, 21. Cada um desses 4 P's que aqui estão, eu vou trocar por 21. E o A, B e C, nós sabemos também? Claro, A mede 15, B mede 14, C mede 13. Vamos substituir, tirar essas letras e colocar os valores. Fica assim, ó. Todo mundo dentro do parêntese, bem bonitinho. O P é 21, então fica 21 vezes... Lembrando que isso aqui é raiz quadrada. Tem que estar sobre todos esses números, a raiz quadrada. 21 vezes 21 menos 15, vezes 21 menos 14, vezes 21 menos 13. Subtraindo, 21 menos 15 dá 6, 21 menos 14 é 7, 21 menos 13 é 8. Para a gente substituir agora abaixo, ó. Ficou o quê? 21 vezes 6 vezes 7 vezes 8. Que são os resultados das subtrações. Multiplicando isso aqui tudo, já fiz aqui na calculadora, você também pode usar na sua casa a calculadora, deu 7.056.
Então a gente vai extrair a raiz quadrada de 7.056, que é 84. Portanto, já que a gente está trabalhando com a ideia de área, a área deste triângulo que tem essas medidas de lado é igual a 84 centímetros quadrados. Pode usar a calculadora para extrair a raiz quadrada, tá certo? Sem problema nenhum. Professor, sempre vai dar um valor bonitinho, número inteiro? Não, pode dar decimal também a raiz quadrada, tá certo? Porque são números irracionais sem problema nenhum, a maioria deles, né? Mas também pode ser um número racional decimal também, tá bom? Aí você utiliza 2 casas decimais que é o suficiente, tá certo? Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de passar esse exemplo 5, porque é muito importante, é um exemplo da OBMAP de 2015. Vocês que todo ano enfrentam essa prova, né? Este ano, infelizmente, ninguém fez a OBMAP por conta da pandemia. Mas vamos lá, o ano que vem é um ano bacana, todo mundo vai chegar mesmo bacana na sala de aula, vai fazer todas as provas que aparecerem. Diz assim, a figura abaixo é formada por 2 quadrados de lado 6 centímetros e 2 triângulos. Se M, tá aqui o M, é ponto médio de AB, quem é o AB? A distância é o comprimento do A até o B. Ele diz que o M é o ponto médio. O que quer dizer ponto médio? Está no meio do AB. Quanto mede o AB, pessoal? Ora, o AB é o lado desse quadrado aqui, ó. AB é um dos lados deste quadrado. Se ele disse que todo quadrado tem lado 6 centímetros, então o AB também mede 6 centímetros. Se o M é o ponto médio, quanto mede o AM? Vai pensando na sua cabecinha aí. Pensa aí, daqui a pouco eu vou lhe dar a resposta. Aí ele quer saber se M é o ponto médio de AB, qual é a área total da figura? Pessoal, o que quer dizer a área total? Preste muita atenção. A área total é a soma de todas essas imagens, todos esses polígonos da figura. Então, se eu chamar aqui de 1, chamar isso aqui de 2, chamar esse triângulo aqui de 3, chamar esse triângulo de 4, a área total é a soma dessas 4 figuras que aqui estão representadas. Tem que saber a área de todas elas e somá-las no final. Tem diversas maneiras de resolver esse problema. Eu vou escolher uma delas, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, antes de resolver, vamos para algumas orientações. Primeiro, pelo enunciado, os quadrados têm 6 centímetros de lado. Já foi dito isso aqui, eu até grifei aqui no enunciado, né? Passei um tracinho embaixo. Cada quadrado tem 6, ou seja, eu vou colocar essas 2 medidas que são suficientes. Vale para todos os lados desses 2 quadrados, 6 centímetros. Outra informação que a gente consegue inferir do texto é o seguinte. Como o M é o ponto médio de AB, ele está na metade do segmento AB, AM mede 3. Foi o que eu disse para vocês, que vocês pensassem, ó. Se o AB, que é a distância do A até o B, mede 6, quanto é que mede o AM? 3. Perfeito. Ok? E se você pensar mais ainda, se você já manjou aqui a ideia, esse comprimento AM representa a altura deste triângulo 3, que ele é igual ao triângulo 4, e do triângulo 4 também. A altura, que é o H. Tá? A altura é a distância do A até o M, que mede 3. Tá certo? Outra informação. Como o lado do quadrado e a base do triângulo são lados comuns, está aqui um exemplo. Está aqui um dos lados do quadrado e a base do triângulo. Ó. São lados comuns. Do mesmo jeito também vale para cá. Ó. Eles dividem o mesmo lado. A gente chama de lado comum. E eu sei que o lado do quadrado mede 6, então a base desse triângulo, de qualquer um deles, mede 6 também. Tá bom? Então, ó, a base do triângulo, que é esse B aqui, a base mede 6 e a altura mede 3. Desse aqui é do mesmo jeito, são iguais. Então vamos resolver. Primeira coisa, vamos calcular a área de um dos quadrados. A gente sabe que para calcular a área, basta que eu conheça a medida de um dos lados. Se eu conhecer um dos lados, está ótimo. Já sei, quadrado todo lado é igual. Então a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado.
Se o lado mede 6, fica 6 centímetros ao quadrado. Pela ideia de potência, fica 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Então, por exemplo, esse quadrado 2, ele mede 36 centímetros quadrados de superfície ou de área. 36 centímetros quadrados. Porém, a figura 2 ela é igual à figura 1. Se a figura 2 mede 36 centímetros quadrados de área, quanto mede a área da figura 1? Também 36 centímetros, não é verdade? Como são dois quadrados, temos o dobro, vai ser a área dos dois. Ó. Somando os dois quadrados, eles têm uma área de 72 centímetros quadrados, porque cada um deles tem 36 centímetros quadrados, somando 72. Guarde esse valor. Agora vamos calcular a área de um dos triângulos. E dá para calcular? Dá pela formulazinha normal. Base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque nós temos aqui que a medida da base é 6 e a medida da altura é 3, como nós já refletimos sobre isso. Então, vai ficar o quê? Base é 6, altura é 3. 6 vezes 3, 18 centímetros quadrados, porém, dividido por 2, né, que é a regrinha, dá 9 centímetros quadrados. Isto aqui, 9 centímetros quadrados, é a área de um dos triângulos, tá certo? Digamos que seja do 3. Só que o triângulo 3 ele é igual ao triângulo 4. Se o triângulo 3 mede 9 centímetros quadrados de área, quanto é a área do triângulo 4? 9 também. Portanto, como são dois triângulos, vai ficar 2 vezes 9 centímetros quadrados. A área dos dois triângulos juntos dá 18 centímetros quadrados. Só, gente, que ele quer saber no problema, não é a área de um triângulo ou de um quadrado, não. Ele quer saber a área total do desenho. Juntando todas as 4 figuras, quanto elas medem? Ao todo, a área delas. Vamos descobrir agora. Calcular a área total é a terceira parte. Basta somarmos as áreas dos dois quadrados com as áreas dos dois triângulos. Então, tá aqui, vai ficar assim. A ideia, né? Esse AT, esse T aqui é de total, tá certo? A área total é a soma do quadrado 1 mais o quadrado 2, mais o triângulo 3 mais o triângulo 4, somando os 4. Nós já temos a área dos quadrados e dos triângulos. Os quadrados medem 72 de área e os triângulos 18 de área, somando 90 centímetros quadrados, que é a letra A. Dessa forma, encerramos nossa aula. Obrigado. 1 hora de aula, show de bola. Espero que você tenha assistido, que foi uma aula muito bacana, que vai lhe ajudar no 8º, no 9º, no ensino médio como um todo. Brigadão e até a próxima. Façam as nossas atividades, tá certo? Tchau.